adorar Jesus é a passagem conhecida de todos os cristãos, talvez uma das mais significativas, que está ali em Mateus 28, do 18 ao 20. O que lembra que diz em Mateus 28, do 18 ao 20? Grande comissão. É a grande comissão, o ide de Jesus, certo? Mas vocês lembram qual é a grande regra hermenêutica, as 3 regras importantes da hermenêutica? Contexto e contexto. Esse tudo comeu feijão hoje, não tem feijão aqui, né? Por isso, né? Contexto e contexto. Eu queria ver com vocês os versículos 16 e 17. Dizem assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Talvez seja o Monte Ardélio. Aí, ó. Aquele monte que nós vimos. Que é o monte que nós vimos, né? Isso. Perfeito. Mas a Bíblia diz que alguns duvidaram. E foi no meio dessa tensão entre adoradores, que começam agora a cultuar Jesus diante dele, e também duvidadores, aqueles que estão duvidando, aqueles que questionam. Jesus então aproximou-se deles, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Uma das maneiras emblemáticas da gente ler a Bíblia é aquela maneira que coloca a gente do geral para o particular e do particular para o geral. Uma espécie de desenho que vem do amplo até o ponto e depois vai para o amplo novamente. Como isso acontece? Se você lê a Bíblia de Gênesis 1 a Gênesis 11, ela está no amplo, ela é cósmica. Deus se relacionando com o cosmo inteiro, se relacionando com todas as nações, com todos os povos ali. A gente vê no capítulo 11 uma das extraordinárias passagens onde Deus provoca uma grande divisão, e ali o que a gente vê? Muitas línguas, né? É o Babel. Mas quando a gente lê Gênesis 12, a gente já vê Deus não mais falando para todos, mas Deus agora falando para um povo, o seu povo. E ele vai falando com o seu povo de Gênesis 12 até quando? Até o último versículo de Malaquias. Porque depois, quando começa Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus está falando através de Jesus. Jesus está então aqui sendo o grande porta-voz, porque não somente ele é aquele que aponta para Deus, mas ele também é a palavra de Deus. Então, do mundo, todos para um povo, de um povo para Jesus. E o que vai acontecer logo na sequência? Deus vai reunir novamente seu povo. E o que seu povo vai fazer? Vai ser espalhado para todas as nações, para todo mundo, para que todo mundo possa ouvir o quê? A palavra de Deus. E qual é o meio pelo qual o povo que é reunido agora por Deus, através do sangue de Jesus, é compromissado? É compromissado a espalhar essa palavra, por todas as nações, a pregar por todas as nações e anunciar a todas as nações o Evangelho. Qual é o meio que esse povo, reunido novamente agora pelo sangue do Cordeiro, esse povo faz uso para tornar a mensagem, a palavra de Deus conhecida a todas as nações? Discipulado. Discipulado é uma das palavras mais ditas em nossas igrejas e talvez uma das mais mal compreendidas. As pessoas acham que discipulado é uma técnica de crescimento de igreja. Como é que se faz para crescer a igreja? Tem discipulado na sua igreja? Como se existisse a possibilidade de igreja ser discipulado. Não existe essa possibilidade, porque a vida cristã é a vida do discipulado.
é a vida do discipulado, a marca de um cristão. E o que é o discipulado? O que é a marca do discipulado? A marca do discipulado é a marca de um testemunho. Se o Antigo Testamento nos dá o testemunho dos profetas, o Novo Testamento nos dá o testemunho dos apóstolos. É o testemunho apostólico que chega até nós. Veja, por que os apóstolos da Bíblia eram tão importantes? Porque eles eram Bíblia. Eles eram a Bíblia da igreja. A igreja não tinha o Novo Testamento, a igreja tinha o Antigo Testamento. Ela tinha o testemunho profético. Ela tinha, portanto, a Bíblia do Antigo Testamento. Mas a Bíblia do Novo Testamento eles não tinham ainda. Então quem era essa Bíblia do Novo Testamento? Eram os apóstolos. Eles eram o testemunho de Cristo Jesus. Por isso que o discipulado cristão, ele é um discipulado que começa fundamentado no testemunho dos apóstolos. Por que isso é tão importante para a gente? Porque ninguém pode confundir discipulado com, por exemplo, sabe aquelas questões, a gente vê hoje muito isso na igreja, né? Ah, fulano tem um grupo de discipulado, ele é meu mestre, ele é meu mentor, no sentido mais equivocado que poderia ser usado para se referir ao discipulado. A gente não tem uma ideia do tipo, né? Olha, eu vou ter alguns discípulos aqui, as pessoas vão me seguir e vão, a partir de agora, me imitar. A gente tem isso, mas da pior maneira possível. O Evangelho nos ensina o discipulado como imitação, sim, mas não a imitação de personalidades, de pessoas. A pior coisa que poderia acontecer na igreja hoje é as pessoas imitarem outras pessoas. Isso não é discipulado, isso é uma corrosão do discipulado. O discipulado cristão não é uma imitação de pessoas meramente, é uma imitação de Cristo. Você nunca parou para imaginar? Por exemplo, quando você vai estudar a história da igreja, você vê o discipulado no Novo Testamento. E aí, de repente, no século XX aparece o discipulado, no século XXI aparece a palavra discipulado. O que aconteceu com essa palavra ao longo da história? Ao longo da história, essa palavra foi traduzida por imitatio Christi, imitação de Cristo. Tinha discipulado também na Idade Média. A Idade Média também, de alguma forma, prosseguiu esse discipulado que foi anunciado por Jesus, entendendo que ele deveria ser a imitação, mas não a imitação de um monge, não a imitação de uma personalidade, não a imitação de um bom cristão, mas a imitação de Cristo. O problema é que essa imitação de Cristo só é possível através do testemunho apostólico. Por que o testemunho apostólico é tão importante? Porque os apóstolos foram os primeiros imitadores diretos de Cristo. Eles foram aqueles que imitaram a Jesus. Vocês conseguem lembrar, em algum momento, Paulo dizendo aos seus seguidores o que eles deveriam ser? Vocês não lembram? Os imitadores. Imitadores de Cristo. Como eu sou imitador de Cristo. Imitar a Jesus pelo exemplo de imitação que eles faziam do próprio Cristo. Portanto, nós temos um modelo.